Oi, gente, a paz do Senhor. Voltamos para mais um vídeo, né, onde a gente dá sequência à nossa série de escatologia, falando sobre a grande tribulação. Eu disse que a gente seguiria falando sobre a grande tribulação, hoje mais especificamente sobre as bestas, né? A gente tem duas bestas a qual a gente vai falar e eu vou tentar, assim, sabe, trazer para vocês o máximo que eu conseguir, porque é bastante conteúdo sobre, especificamente mais sobre o anticristo, né? Que é a besta que sobe do mar. Mas eu não vou adiantar as coisas não, vamos com calma, vamos por partes. Primeira coisa, por que bestas, né? Por que Daniel vê bestas? João se refere a estes homens como bestas, e aí a gente tem que pensar, né? A besta é no sentido da personalidade dessas duas pessoas, desses seres, né? Personalidades cruéis, personalidades ferozes, né? Quando a gente fala em bestas, quando a gente fala em chifre, a gente está falando em poder. Então, quando a gente está falando de bestas, a gente está falando de pessoas com personalidades de feras, sabe? Que vão realmente infligir coisas que só pessoas decaídas mesmo conseguiriam infligir. Então, por isso que a gente está falando de bestas. E aí, a primeira referência, a gente tem algumas referências, e aí eu vou tentar citar para vocês. Vou tentar ler aqui, né? A gente tem Daniel 8. A primeira menção que a gente vai ver falando não é o anticristo diretamente, é uma prefiguração do anticristo, que é Antíoco Epifânio IV, que ele, depois que Alexandre o Grande, né, que era o grande imperador, digamos assim, da Grécia, o grande conquistador, ele morreu, o trono dele, digamos assim, ficou para 4 generais. E a gente tem isso retratado aqui no capítulo 8 do livro de Daniel, e no versículo 9, ele fala de uma delas sair uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia e para o oriente, para a Terra Formosa, ou seja, para Jerusalém. Aqui ele está falando de Antíoco Epifânio, que foi um desses descendentes aí desses generais, que profanou, né, o templo de Israel, mandou matar porco dentro do templo. Então, assim, foi realmente uma prefiguração do anticristo. E cá no capítulo 11 do livro de Daniel, a gente segue vendo ele falando mais um pouco sobre este homem, né, do capítulo 21 até o capítulo 35, por exemplo, ele está só falando de Antíoco Epifânio. Mas a gente precisa lembrar que Antíoco Epifânio foi uma prefiguração do anticristo. E aí do versículo 36 em diante, né, ele vai descrevendo o anticristo até o versículo 45. Ele fala: "E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus", aí no caso Deus, nosso Deus, dos deuses, "e falará coisas incríveis, ou seja, abomináveis, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito." A ira, lembrando que a gente está falando desse período de 7 anos de tribulação. "E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar, e a um Deus", tudo aqui com D minúsculo, viu? "A quem seus pais não conheceram honrará, com ouro e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. E haver-se-á com os castelos fortes, com auxílio do Deus estranho, aos que o reconhecerem multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte o acometerá com carros e cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas terras e as inundará e passará." A gente vai vendo aqui, "E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas faces. Edom, Moabe, as províncias dos filhos de Amon, e nananã." Até o 45 aqui você vai vir falando sobre o anticristo. Eu não vou continuar lendo, porque realmente leva um tempinho aí do vídeo. Em Apocalipse 13, a gente tem aqui a besta que subia do mar. Vai do capítulo 1 do versículo 1 até o versículo 10. E é interessante que a gente entenda que quando ele fala besta que sobe do mar, quando se refere a mar, se refere a povos. Então não é uma besta, não é um ser, uma pessoa, anticristo, não sei não, é uma pessoa. Não vai ser uma pessoa que vai vir aleatoriamente. Quando ele se refere a povos, ele está falando que ele vai ser escolhido pelos povos, vai ser escolhido pelas nações. Então é um líder político que será instituído de maneira democrática,
E aí tem um livro que eu queria muito ler, mas eu ainda não encontrei ele para comprar, que é A Democracia que Elegerá o Anticristo. Então, essa democracia que se cria e que vai eleger o anticristo. Então, é um líder que vem dos povos, a besta que sobe do mar, né? E ela tem 7 cabeças e 10 chifres, ou seja, poder. E sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, um nome de blasfêmia. Era semelhante ao leopardo, a mesma visão que aí e aqui na verdade é o leopardo, os pés como os de urso e a sua boca como a de leão. E o dragão, que é Satanás, deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Então a besta ela vem otorgada por Satanás para receber poder, para receber grandeza. É o próprio Satanás que faz isso. E a gente vai ver nessa visão aqui que ele congrega tudo que Daniel ele vê nas outras potências, essa besta tem. Então, olha, ele assume o brilho da Grécia, vigilância felina do leopardo, o poder pesado e maciço da Pérsia, o poder lento e esmagador do urso, poder e domínio absoluto, real e autocrático da Babilônia, o rugido amedrontador do leão. Então ele vem reunindo características de todas essas nações que Daniel citou antes. Esse homem vai vir dessa forma, por isso besta, né? Esse ser de poder, de chifre e tudo mais. Então, a gente tem essas referências e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a besta que sobe da terra, que aí a gente começa a ver isso a partir do versículo 11, que vai do 11 até o 15, a gente vai ver, né? E vai subir da terra outra besta. Essa tem 2 chifres, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta. Isso aqui é importantíssimo a gente parar para refletir, porque é a besta que sobe da terra, que é uma besta religiosa, que é uma pessoa que vem com uma face religiosa. É ela quem faz com que as pessoas da terra adorem ao anticristo. Então, o anticristo, óbvio, ele vai vir arrotando grandeza, nananã, mas é o sistema religioso que vai levar a adoração ao anticristo, né? E ele segue dizendo, enganos que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Então essa besta que sobe da terra, ela vai vir também dotada de algumas coisas aí para poder, olha só, entendeu? Ludibriar ainda mais o povo, as pessoas que estarão na terra. E aí, do 16 em diante, a gente já vai vir falando da marca da besta, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a leitura aqui. A gente tem do 16 até o 18, ele fala assim, ó, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Por que 666? O número 6, ele dentro da numerologia bíblica, ele é representado como o número do homem, o número da imperfeição. Assim como o 7 é o número da perfeição, o número 6 é um número que não é 7, não é perfeito. É um número limitado. Então, ele é um número característico para representar a imperfeição. É o número do homem. Então, por isso que ele faz com que ele tenha esse número. E aí, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar quando fala em marca da besta é: marca é chip? A gente está falando marca é algo que está fora ou marca é algo que está dentro? Então, as referências para marcas que a gente tem na Bíblia, né, como Ezequiel, deixa eu ver se eu lembro aqui, não lembro, vou pescar. Eu sei que tem Levíticos 13 e Ezequiel 9, se eu não me engano. Eu vou olhar aqui, isso, Ezequiel 9:4, falam de sinais aparentes, de sinais visíveis. Então, marca a gente está falando com certeza de algum sinal visível. É para o sistema de compra e venda. A gente sabe que as vendas e compras hoje em dia são algo que, tipo assim, todo mundo faz na internet. Então, como as pessoas elas vão precisar receber aquele sinal para poder elas comprarem, vender, elas estarem introduzidas no mundo. Hoje em dia tem quem compre e quem não,
sabe? Tudo é comprado e vendido. Então, o que acontece? A marca, ela é um sinal que, a besta da terra, que no caso é esse líder religioso, ele vai colocar para que as pessoas recebam ela em sinal de adoração ao anticristo. Só que aqui tem uma coisa que é muito importante de a gente ressaltar. Quando a gente fala dessa marca da besta, a gente não pode pensar, ai meu Deus, será que vão colocar em mim forçado? Não. Não tem nada que vai ser forçado. As pessoas, elas vão declarar o seu interesse em adorar ao anticristo ou não. Então, se elas disserem assim, olha, eu não quero essa marca, talvez, provavelmente, ela vai sofrer algum tipo de perseguição, algum tipo de recriminação. Como pode você não adorar este homem? A gente já vive um pouco dessas coisas, né? Como pode você não entender que ele é um homem que veio para promover coisas boas e não sei o quê? Então, as pessoas, elas vão ter uma ideia desse tipo, dessa natureza, e quem ficar de fora vai sofrer um pouquinho, entendeu? Mas vão ficar de fora, vai ter gente que vai persistir e não vão aceitar colocar essa marca. Então, não é algo que vai porque no período da pandemia mesmo surgiu os rumores. Será que a máscara é a marca da besta? Gente, pelo amor de Deus, quando chegar o momento de colocar a marca da besta, todo mundo vai saber que é a marca da besta, que aquilo ali é dele e acabou. Porque se você não tiver aquilo, você não compra, você não vende. Aí as pessoas, mas se eu não tiver de máscara na cara, eu não posso sair para comprar e vender. Ah, mas não é assim. Porque a marca é uma expressão de fé, sabe? É tipo assim, não, eu adoro o anticristo, tá? Repreende em nome de Jesus, como a gente diz aqui na Bahia, lá ele. Eu adoro o anticristo e eu vou... eu quero ter essa marca em mim. Então, é uma representação de algo, sabe? Tipo, eu tô dizendo que eu tenho ela e eu carrego ela porque eu quero. Então, não vai ser uma coisa, tipo, eu não sei o que é e se eu tiver eu não saber. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com coisas desse tipo. Primeiro, porque a gente não tá no período da grande tribulação. Para quem diz que tá, a gente não tá. O anticristo, ele surge aí, lembrando, né? O primeiro selo, a abertura do primeiro selo é o homem do cavalo branco, que não é Cristo. Aquele primeiro é o anticristo. Então, quando ele chega, assim inaugura tudo aquilo que tem ali depois do capítulo 6 em diante. Então, é uma sucessão de acontecimentos que vão ocorrer e que, tipo, a gente está vivendo grande período de guerra, grande período de fome, não sei o que, isso é já a tribulação. Não é. Não é, porque é um evento que vai acontecer em um determinado momento. E quando acontecer, quem estiver aqui e tiver ligado, por um acaso ficou, meu Deus, mas eu conheço a Bíblia, assisti os vídeos daquela irmãzinha lá, Senhor, é a grande tribulação esse período, vai saber que é, entendeu? Muitos outros não, vão ser enganados, porque a gente sabe que o mundo, o inimigo, ele não é besta. Então, ele já vai preparando as coisas para que as pessoas, quando ouvirem, não, a igreja foi arrebatada. Quem arrebatou? Não é arrebatamento, não. Foram os OVNIs que levaram, entendeu? Foram os ETs que vieram pegar essas pessoas e elas foram abduzidas. E a gente sabe que isso acontece, tem muita gente que acredita nisso. A ufologia, se eu não me engano, acho que é ufologia, estudo dessas coisas aí, ufania, não lembro, agora eu esqueci o nome. Mas é uma ciência, é uma coisa que, tipo assim, tem muita gente que acredita, entendeu? E então a gente precisa, peço realmente desculpa porque eu esqueci agora o nome. Então o inimigo, ele vai ter uma estratégia para poder justificar o sumiço de tanta gente. E aí não vai ser uma coisa assim, ah, não, eu vou saber, todo mundo vai saber. Não, é melhor que a gente nem esteja aqui, até porque quem ficar, infelizmente, vai sofrer. Então, nos primeiros 3 anos e meio, o inimigo, ele vem, o anticristo, ele vem com uma falsa aparência, né, apaziguando muitas coisas, resolvendo, sendo talvez resolutivo durante as iras que Deus irá derramar, os outros selos, as taças, as trombetas. Só que ele faz uma promessa de aliança com Israel e nos 3 primeiros anos e meio tudo acontece muito bem. Quando chega na metade dos outros 3 anos e meio, minha filha, acabou. Que aí ele começa a profanar o templo e aí o povo de Israel também começa a acordar. Mas a gente vai ver que o povo de Israel tinha a chance de acordar nos 3 primeiros anos e meio. Né? Muitos não acordaram antes e muitos, infelizmente, não vão acordar depois, mas muitos não acordaram antes porque não quiseram, porque tinham homens que foram enviados para ministrar, mas isso aí eu vou falar no próximo vídeo. Então esse vídeo ele ficou um pouquinho grande porque realmente a gente fala sobre um tema que é
palpitante, não dá pra gente entrar em mais detalhes sobre quem é, de onde vem esse anticristo, se esse religioso, de onde ele é, de onde ele vem, a gente não sabe exatamente. A gente precisa lembrar que quando Daniel ele vê a imagem, o sonho de Nabucodonosor, na verdade, né? Aquele pé era barro e ferro, que era uma mistura de Roma com a mistura de Israel. Então, assim, é alguém que vem e que a gente não sabe exatamente de onde, né? Provavelmente da Europa, não sei, de um grande sistema. Não sabemos, a verdade é essa. A gente não sabe. Mas é um homem que vem com essas características mais. A gente não precisa saber de mais coisas para também não ficar, será que é aquele? Será que é aquele outro? Não, a gente não deve ficar com esse pensamento. Mas a gente sabe as características desse homem e isso deve nos fazer temer, deve nos fazer querer nos santificar agora para não viver este período, para nem chegar a ver este homem, entendeu? Eu já falei sobre aqui a questão pré-tribulacionista do que eu acredito, então a minha intenção é nem ver este homem, e é isso aí. Então vamos ficar firmes, porque realmente serão tempos de dores e essa questão da marca da besta, a gente tem que pensar que a tecnologia ela avança, tipo, aí vou deixar só a provocação e sair correndo. QR Code, por exemplo. Hoje em dia já se tem tatuagens de QR Code. Por que não uma marca da besta com QR Code? Você chegou, pipi, comprou, pagou e tá tudo certo, né? Então assim, e eu falo de marca, de QR Code, porque é uma coisa visível, entendeu? Porque você precisa, aquelas pessoas vão ter que ser identificadas. É testa e mão. Então, tipo assim, cadê sua marca? Para que eu veja e você é. Então, são coisas assim, realmente, né, que tudo já está se preparando para que este homem de dores, este homem perverso, né, que é descrito por Paulo dessa forma, ele apareça. O apóstata, o grande apóstata. Então é isso, gente. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.